Hoje eu quero trazer 5 pontos que eu apliquei na minha vida e que me fez crescer muito como pessoa e como profissional. Primeiro, deixa eu me apresentar. Eu me chamo Vinícius Hernandes, trabalho com tecnologia há mais de 20 anos e hoje eu empreendo na minha própria empresa chamada ATWeb. E aqui nesse canal eu costumo compartilhar minha jornada, meus erros e meus acertos, beleza? Acompanha aí, se você não é inscrito, se inscreve aqui no canal e bora pro primeiro ponto. E o primeiro ponto é: trabalhe numa empresa que você acredita. Óbvio, né? Você não pode esperar crescimento, você não pode esperar que você se desenvolva trabalhando num ambiente ao qual você não acredita. Isso é até meio óbvio, né? O primeiro ponto é você trabalhar numa empresa que você acredita, que ali você pode crescer profissionalmente, que você enxergue um futuro, né, nessa empresa, onde você possa expor suas ideias, que você não precise ter medo de tentar coisas novas, de errar, né? Tem muitas empresas aí onde o profissional ele simplesmente não pode errar, né? Então não faz sentido trabalhar num lugar que você não acredita, né? Esse é o primeiro ponto. Se você quer crescer, estar fora de um ambiente que você acredita não vai dar certo, não faz sentido. Você não vai ver, por exemplo, um atleta trabalhando numa fábrica de cigarro, né? Numa fábrica de cachaça, por exemplo. Então, o primeiro ponto, né, que eu vejo, assim, para a gente crescer como profissional, como pessoa, é estar num ambiente ao qual você acredita que ali você pode ter um crescimento e que você pode ter um futuro. Segundo ponto é: trabalhe pensando em um dia ser dono. Parece loucura, né? Mas eu fiz isso durante os 15 anos que eu trabalhei numa empresa. Falava para mim mesmo, eu falava assim: um dia eu vou ser o dono dessa empresa. Parece doideira, né? Mas eu sabia que talvez, muito provavelmente, eu nunca ia chegar a ser dono da empresa. Mas esse tipo de pensamento me fazia trabalhar melhor, trabalhar mais inteligente, me fazia me desenvolver como profissional, me fazia me relacionar melhor com as pessoas com quem eu trabalhava ali e me fazia espelhar nas pessoas boas e não nas pessoas ruins, né? Então eu sempre tentei me aproximar mais das pessoas boas. Por quê? Pô, se eu tenho na minha cabeça assim: eu quero ser o dono disso aqui, eu vou me espelhar em quem? No cara que faz sacanagem, que faz um trabalho ruim, ou eu vou me espelhar nas pessoas que fazem um bom trabalho, nas pessoas que estão liderando aquela empresa, né? Então, esse sempre foi um pensamento, né, que me ajudou. Falar assim: não, um dia eu quero chegar a ser o dono dessa empresa aqui. Parece loucura, né? Mas, hoje em dia, bons profissionais são recompensados, inclusive, com partes das ações das empresas, ou seja, eles se tornam de fato sócios da empresa, né? Hoje em dia está muito mais comum isso. Naquela época, né, há 10, 15 anos atrás, não se falava muito disso. Mas ter esse pensamento com certeza me ajudou muito. E aí, alguns anos depois, quando eu comecei a empreender na minha própria empresa, ter essa mentalidade de dono, né, fez com que eu entendesse muito melhor as coisas que eu comecei a enfrentar ali, os desafios e as coisas que começaram a aparecer. Essa mentalidade já pré-formada ali, né, desses anos, pensando com mentalidade de dono, com certeza me ajudaram muito quando eu comecei a empreender na minha própria empresa. Então fica a dica aí: trabalhe com mentalidade de dono. Ponto número 3, faça sempre mais. Aqui, aquele pessoal do quem bate cartão não vota em patrão não vai gostar muito dessa dica aqui, né? Afinal de contas, eles sempre pensam que estão sendo explorados, né? Mas no meu caso aqui, deixa esse pessoal pra lá. Aqui eu tô falando pra você que quer crescer. E quem quer crescer tem que fazer mais. Não tem outra forma. Se você quer ter mais, você vai ter que fazer mais. Não tem segredo. Você sempre tem que fazer mais do que foi pedido. Eu fui assim durante minha trajetória. Eu nunca fazia só o que me era pedido. Eu sempre tentava surpreender meus supervisores, meus gestores, né, meus gerentes. Então, se eu tinha que entregar alguma coisa, eu não entregava só aquela coisa que era pedido. Eu entregava aquilo e sempre entregava um pouco mais. Então eu apresentava, né? Falava: aqui, ó, então foi o que a gente combinou, mas eu fiz isso, isso e isso.
E isso com certeza, tenha certeza de que quando você faz isso, você se torna uma pessoa diferente da multidão, entende? Você é notado, você é reconhecido, pode ter certeza disso. Estou falando por experiência própria. Então faça sempre mais do que te é pedido. Quarto ponto, seja curioso e esteja sempre aprendendo algo novo. Galera, isso aqui é muito importante. Nosso cérebro, ele é como se fosse um músculo. Você já deve ter ouvido falar isso, né? Obviamente. E o músculo, você precisa estar constantemente exercitando aquele músculo, caso contrário, ele vai atrofiar. E o nosso cérebro é exatamente da mesma forma. Então, se você nunca aprende nada novo, você está sempre fazendo as mesmas coisas, pode ter certeza, você não vai sair do lugar. Então, procure sempre estar aprendendo alguma coisa nova, sempre um hobby novo, algo novo que você tenha vontade de fazer, uma curiosidade que você tem, vai atrás, pesquisa, tenta entender aquilo, né? Na minha vida, eu sempre tive essa mentalidade, né? Eu sempre estou aprendendo alguma coisa nova. Nesse momento mesmo, com esse canal aqui, está sendo algo totalmente novo. Esse é o quarto vídeo que eu estou fazendo ainda. Eu já fiz bastante vídeo para o YouTube, né? Mas era outra pegada, era humor, era algo que não, sei lá, penso que não agregava muito, né? Lógico, o humor é sempre bem-vindo, né? Mas eu penso que um tipo de conteúdo desse, onde eu trago um pouco mais de conhecimento, um pouco mais técnico, de repente, sobre empreendedorismo, ou algo relacionado à minha jornada, erros, acertos, penso que agrega mais, e para mim é algo totalmente novo, né? Então tô aqui, tô me tirando da zona de conforto, obviamente, né? Mas sempre tive aprendendo coisa nova, seja para minha profissão, seja pessoal, um idioma novo, sempre estou tentando aprender um instrumento novo, sempre estou pesquisando muita coisa nova, então estou sempre aprendendo, me mantenho curioso, né? E eu tenho certeza que isso tem me ajudado muito e pode te ajudar também. Então essa é a dica. Seja curioso, esteja sempre aprendendo coisas novas, que você vai ver que o seu cérebro vai se tornar mais criativo, você vai resolver problemas de forma mais inteligente, de forma mais rápida, você vai pensar melhor, você vai ter um raciocínio mais rápido, então ajuda muito, realmente ajuda demais. E a dica número 5 é: tente não perguntar o que o ChatGPT ou o Google possam responder. Galera, esse é um ponto assim, ó, pode parecer besteira, mas se você é o cara que tá o tempo todo perguntando, você chega e pergunta uma coisa, pô, aquilo ali tá no Google, você não vai ser muito bem visto, entendeu? Essa que é a realidade. Isso ninguém te conta. Tô te contando aqui, desculpa se você ficou chateado, mas é a verdade. Se você é o cara que pergunta o tempo todo tá perguntando, cara, desculpa, você é um chato. Vai pro Google, vai pro ChatGPT, pergunta só o que é necessário. A não ser que seja um assunto muito técnico, uma decisão que precisa ser tomada, que você realmente precise envolver outras pessoas, beleza. Caso contrário, a gente tem o Google, a gente tem o ChatGPT, a gente tem o YouTube. Cara, tem muita coisa na internet, muito conhecimento. Meu amigo, corre atrás, tá? Não fica perguntando muito, porque tá todo mundo ocupado com os seus afazeres, tá? Então vai lá, corre atrás, busca, pesquisa, volta um pouquinho no tópico anterior aí, seja curioso, vai atrás e caminhe com suas próprias pernas, tá? Fica a dica aí pra você, não seja o chatão que tá toda hora perguntando as coisas para as outras pessoas, beleza? Corre atrás, faz o teu aí e, cara, você vai ver que vai ser muito melhor para todo mundo, para você, porque você vai se desenvolver, você vai aprender a pesquisar, a buscar as coisas por si só, né? Você vai se tornar mais curioso e com isso você vai aprender mais e vai entregar mais. Beleza, galera? Então essas foram as 5 dicas, os 5 pontos, vamos dizer assim, que eu quis compartilhar com vocês aqui, que eu tento aplicar aqui no meu dia a dia, na minha vida, e tem dado certo para mim, tem me ajudado muito. Beleza? Espero que você possa aplicar algum desses pontos aí na sua vida. Se fizer sentido, se te ajudar alguma coisa, deixa aqui nos comentários para mim, que eu quero saber. Beleza? Um abraço e a gente se vê no próximo vídeo. Valeu! Até mais!